Tudo bem, pessoal? Se você entrou nesse vídeo para aprender um pouco mais da palavra do Senhor de forma rápida, simples e objetiva, você entrou no vídeo certo. Vem comigo logo após a vinheta. Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho como todos para você receber as próximas notificações e não esqueça, já deixa aí o seu curtir e o seu gostei, tá bom? E você aí, comente alguma coisa aí no vídeo, fala se você está gostando dos vídeos anteriores, se você tem alguma dúvida, comente aí e deixe aí embaixo. Isso aqui é a continuação do vídeo anterior. No vídeo anterior, nós aprendemos a conversa de Jesus, com a mulher samaritana. É o momento que ele abre o diálogo, fazendo um pedido àquela mulher samaritana, pedindo água. O segundo ponto é que ele suscita a curiosidade daquela mulher. Isso nós aprendemos no vídeo passado. Ele provoca o interesse profundo daquela mulher. Ele transforma o interesse em convicção de pecado. E nesse vídeo, como eu prometi no vídeo anterior, nós vamos ver o momento que Jesus ele vai revelar quem ele é. E o outro ponto é que é quando ele vai criar o desejo de testemunhar. Ele vai criar o desejo daquela mulher testemunhar sobre Jesus. Vamos lá, olha só, em João capítulo 4, versículo 19. Vai dizer: a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Isso aqui é a continuação quando Jesus fala, vai lá, chama o seu marido. E ela fala: eu não tenho marido. Aí Jesus fala: certamente você não tem marido. Você já teve vários maridos e o que você tem agora não é seu. Aí a mulher vai e fala isso: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Só que antes dessa passagem, no Velho Testamento, em Deuteronômio 18, versículo 15 e o versículo 18, vai falar sobre esse profeta que iria ser enviado do Senhor. Observe o versículo 15 de Deuteronômio 18. Vai falar: o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. E o versículo 18 de Deuteronômio 18 vai falar: farei com que se levante no meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Jesus foi esse profeta que já foi profetizado, ainda vi, a brincadeira, foi um profeta que foi profetizado desde o Antigo Testamento, que iria vir esse profeta, quando a mulher reconhece que Jesus é um profeta, já estava sendo dito no Velho Testamento. Eu sempre falo e repito: porque nós cremos na palavra e cremos em Jesus, que ele é o Filho de Deus, porque já estava profetizado no Antigo Testamento. O Novo Testamento ele vem mostrando o cumprimento do Antigo Testamento. Talvez você que está me assistindo pela primeira vez ou nunca ouviu falar sobre isso, o Novo Testamento ele vai mostrando o que? Ele vai mostrando o cumprimento daquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. Por isso que a gente não pode jogar fora o Antigo Testamento. Muitas pessoas só lêem o Novo Testamento, não estudam o Antigo Testamento, acham muito difícil. Mas na verdade, quando você vai lendo com calma, você vai vendo que aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento, ele foi o que? Se cumprindo no Novo Testamento. É só ter calma, é só buscar com calma, Vamos lá no versículo 20 de João 4, que vai dizer: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Isso a mulher falando com Jesus. Aí Jesus vai responder. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Essa parte da salvação vem dos judeus já teve muitas discussões. Tem algumas pessoas que acreditam que as pessoas têm que se converter ao judaísmo, porque a salvação vai vir dos judeus, vai ser deles. Mas quando Jesus falou isso, ele quer dizer nessa passagem, nessa palavra, que por meio do povo judeu realmente que veio o que? A salvação, que veio a palavra de Deus e também veio o Filho de Deus, que é o que? O único que traz a salvação. E fez isso por ter morrido por nós na cruz. E não esquecendo
que Jesus ele só está confirmando a escritura lá do Antigo Testamento. Lembra que nesse instante eu falei que a gente tem que ler o Velho Testamento com calma, com sabedoria, e a gente vai ver o cumprimento da palavra no Novo Testamento, cumprindo o Antigo Testamento. Por quê? Porque a palavra no Antigo Testamento já mostrava que o Messias ele vinha pela linhagem de Davi. Isso nós vamos ver, vou colocar aqui ó, na tela, tem 2 Samuel, 1 Reis, Isaías, Jeremias, Ezequias, tudo isso está mostrando, aponta sobre o Messias que ia vir da linhagem de Davi. E foi o que aconteceu. Jesus, ele é da linhagem de Davi. E estava o que? Se cumprindo no Antigo Testamento. E o versículo 23 de João 4 vai dizer: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. É adorar o Pai em espírito e em verdade. É você ter convicção, com o coração aberto para Deus. E não é você, eu creio em Deus e não tem essa convicção tão forte, não adora em verdade, mas está mentindo para Deus e para você mesmo. Às vezes nós falamos que estamos adorando ao Senhor, que amamos o Senhor, mas muitas vezes nós não estamos amando a Deus coisa nenhuma. Mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E é esses que o Pai procura para seus adoradores. Verso 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu, no verso 25. Eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Observa que agora a mulher reconheceu que Jesus era um profeta, mas não o Messias. E aí ele joga o Messias lá para o futuro. Eu sei que virá o Messias. Ela conhecia também as Escrituras. Mostra que ela conhecia alguma coisa da palavra de Deus. Ela não era uma pessoa leiga em relação à palavra. Ela sabia, só que ela joga o Messias lá para frente. Eu e você, nós não podemos fazer isso. Jesus já chegou na nossa vida. Às vezes a gente quer jogar as coisas lá para frente. Não, quando Jesus quiser mudar isso e isso na minha vida, ele vai mudar. Quem é descrente normalmente fala o quê? Não, quando Jesus me chamar eu vou. Quando Jesus tirar isso e isso da minha vida, que é pecaminosa, eu vou. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que orar. Eu, antes de me reconciliar com Deus, eu falava com o Senhor: Senhor, me ajuda, me liberta de tal pecado, me liberta disso, me liberta daquilo. E através das minhas orações, mesmo sendo ímpio, através das minhas orações, pedindo ao Senhor para voltar para os caminhos dele, foi que Deus foi me ajudando. Eu olhava para as pessoas que continuavam na igreja, eu estava afastado. Eu via as pessoas que continuavam na igreja, aí eu falava com Deus: por que eles conseguem e eu não? E a mesma coisa que você deve perguntar: porque existem pessoas fiéis ao Senhor, e talvez você que está me assistindo, talvez é para aquele que não está sendo fiel ao Senhor. Por que você não consegue ser? Por que você continua afastado dos caminhos do Senhor, sendo que tem pessoas que conseguem continuar? Mas talvez você fale: pastor Diego, mas existem muitas pessoas que estão na igreja e andam tão errado. Não olhe para essas pessoas. Faça como Paulo. Paulo, ele falou bem assim: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. O conselho que eu te dou é: olhe para Cristo, não olhe para o ser humano. Eu sei que o ser humano erra, todos nós erramos, nós somos falhos. Eu posso te decepcionar, você pode me decepcionar, mas Jesus, ele nunca vai nos decepcionar. O nosso modelo é Cristo. Então, busque ao Senhor e ore, mesmo que você esteja afastado, ore ao Senhor e pede a Deus para que você venha voltar para os caminhos do Senhor. E aí ela joga o Messias, como eu estava falando, lá para o futuro. Aí no verso 26 vai dizer: então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então Jesus, ele se revela como Messias para aquela mulher. E ele não é diferente comigo e com você. Jesus sempre quer se revelar como o Messias, como o Salvador, o nosso Salvador. E o verso 27 vai dizer: naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Observe que nenhum deles teve a coragem de fazer isso. Aí no verso 28 vai dizer: quanto a mulher, deixou seu canto, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo?
esse momento é o momento que a mulher tem um encontro verdadeiro com Cristo e aí cria o desejo de quê? De testemunhar. Você talvez está me assistindo, novo convertido, é isso que seu coração está queimando, de testemunhar, de mostrar que Cristo está te mudando, que Cristo ele está te libertando, limpando os seus olhos, aquilo que você não conseguia ver, hoje você consegue ver com mais clareza. Aconteceu isso comigo logo quando eu me converti, eu falei, não, eu tenho que pregar, eu tenho que falar de Jesus. E as pessoas foi vendo, não só na minha vida, na vida de vocês mesmo que estão assistindo, que já se converteram, para e pensa um pouco. As pessoas vão vendo a mudança na sua vida e você cria o desejo de testemunhar. Mas deixa eu só te dar um conselho, você já tem um bom tempo, né, no cristianismo, um bom tempo servindo ao Senhor. Não desanime, porque às vezes quando a gente está pregando as pessoas não mudam, né, não quer servir a Cristo. Mas não se preocupe não, continua com o primeiro amor de pregar a palavra, de testemunhar. E olha só o que aconteceu no versículo 30. No versículo 30 vai dizer, então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. O testemunho dessa mulher foi tão grande, ela demonstrou a explosão nela do encontro com Cristo, que quando ela falou para aquelas pessoas da cidade, o que aconteceu? Eles saíram da cidade e foram até Jesus. É isso que acontece por causa da explosão do testemunho daquela mulher. Foi tão verdadeiro, eles olharam assim e falaram, essa mulher deve estar falando a verdade, mas eu vou lá conferir. E eles foram conferir. E para o próximo vídeo, nós vamos ver o restante, né, da situação, do que aconteceu, depois que esses homens, essas pessoas da cidade encontraram com Jesus. Não perca o próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.